Irmãos, nós vamos começar hoje o nosso culto, como nós fazemos também ao vivo, lá presencialmente, tendo primeiro uma ministração para a nossa vida. Eu queria falar para você hoje que Deus tocou meu coração para dizer que a direção de onde a gente aponta a visão que cada um de nós tem sobre a vida, é isso que faz a diferença, é isso que pode mudar tudo. Nós vamos usar como texto base hoje o livro de Gênesis, no capítulo 13, do verso 14 ao 17. Livro de Gênesis, capítulo 13, verso 14 ao 17, que diz assim: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contado a tua descendência. Levanta-te, pois, e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. Veja que história muito conhecida, mas que maravilha. Antes nós vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra. Pai, obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua alimentação espiritual na nossa vida tem sido um verdadeiro refrigério nesses momentos de dificuldade. Nós louvamos o teu nome, agradecemos também porque tu tem provido tudo aquilo que a gente precisa para passar por esse momento. Senhor, que agora o teu Espírito Santo esteja guiando todos e a mim também, para que a gente possa ter um entendimento da tua palavra para hoje. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, essa palavra foi dada para Abrão, ele ainda não tinha sido trocado seu nome, no momento em que o seu sobrinho Ló se afasta dele em virtude das muitas brigas entre os servos de Abraão e os servos de Ló pelo espaço da terra. Quando Abraão viu as contendas em meio da sua família ali, ele decidiu que não seria bom que eles estivessem juntos e pede a Ló que eles se separem. Mas, acima de tudo, ele dá a Ló o direito da escolha da terra que ele gostaria de habitar. E depois da escolha dessa terra, Abraão disse a Ló que iria para o outro lado, o lado oposto, de modo que todos pudessem viver em paz e sem contendas. Olha só o que diz o texto de Gênesis, capítulo 13, verso de 8 a 11. Gênesis, capítulo 13, versos de 8 a 11. Disse, pois, Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló, levantando os olhos, viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente, e assim se apartaram um do outro. Veja só, com certeza esse momento que passava Abrão era um momento de insegurança, né? A incerteza, a tristeza batia no seu coração. Afinal, Ló era seu sobrinho. Muitos estudiosos entendem até que Abraão tenha cuidado do menino como filho depois que morreu o pai de Ló. Ló tinha caminhado com Abraão nessa jornada, nessa nova vida. Com certeza ele o ajudou nos momentos difíceis em que uma mudança de casa para longe da família causa. E aí eles têm que se separar. Ló era alguém que Abraão podia confiar, era seu sobrinho, podia abrir o seu coração, mas a crise chegou e eles tiveram que se separar. E estas passagens da saída de Abraão da sua terra e da sua casa e da sua parentela até chegar ao momento da necessidade de separação entre Ló, trazem um ensinamento tremendo para nós, um ensinamento espiritual muito grande. A primeira coisa que fica bem claro é a importância de verificar cuidadosamente a visão que nós temos de futuro, a visão que nós temos de vida, a visão que nós temos do que queremos. Nesse momento de luta, a gente percebe que tudo que acontecia devido ao crescimento do material era
uma confusão por causa daquilo que eles tinham atingido de benefícios. Tudo começou porque Abraão e Ló começaram a enriquecer. E aí começaram a ter dificuldades entre os seus pastores, entre os obreiros que eles tinham, para cuidar, para alimentar os rebanhos, para valorizar as suas posses, porque a terra, para eles e para tudo aquilo que eles tinham, começou a se tornar pequena. Veja o que diz Gênesis, capítulo 13, versos 5 e 6. Gênesis, capítulo 13, versos 5 e 6. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tenda. Ora, a terra não podia sustentá-los para que eles habitassem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam mais habitar juntos. Veja que estava ficando pequeno a terra já por causa da bênção de Deus sobre a vida dos dois. Cada um dos seus pastores queriam mais espaço para que o seu gado procriasse, queriam que ele tivesse mais lugar para se alimentar, para que tornassem eles mais vistosos e pudessem alcançar um maior valor na hora de uma negociação. Quando Abraão soube disso, imediatamente ele toma uma decisão, que era uma decisão espiritual: se separar para evitar contendas e prejuízos para o seu sobrinho. Pois se há algo que Deus detesta, irmãos, é aquele que alimenta contenda entre irmãos. Veja só, vamos ler o capítulo de Provérbios 6, 19, só a parte final. Provérbios 6, 19, irmãos, diz assim, a parte final do versículo: e o que semeia contenda entre os irmãos é odiado por Deus. Olha que passagem forte, né? A gente vê, às vezes, irmãos brigando, discutindo. A palavra de Deus diz que isso aí, para o Senhor, ele abomina essas coisas. E aí você percebe que a preocupação de Abraão não eram as riquezas, mas a obediência aos princípios de Deus. Era de não ter contenda entre os irmãos. Abraão, que estava preocupado com a comunhão com Deus, a comunhão com seus irmãos, com o amor que ele nutria pelo seu sobrinho. Por isso ele quis se separar. Mas Ló, por sua vez, estava preocupado apenas com o lucro, com o que ele poderia ganhar, com os valores do mundo. E não hesitou em se separar da sua família, muito menos em ter o privilégio de escolher para ele a terra que ele quisesse, que deveria ser de Abraão, que era o líder da família e o mais velho. Ló não entendia que toda a bênção que estava sobre ele era por causa de Abraão. E que, portanto, ele devia priorizar aquilo que Abraão desejasse, pois foi Abraão que recebeu o chamado e compartilhou com Ló. Mas que nada, Ló apenas olhou para a região de Sodoma e percebeu que a região era tinha uma boa perspectiva de comércio e decidiu ir para lá. Vou para lá. Mas olha, irmãos, a região já era um problema naquele tempo e todo mundo sabia. Sodoma, já na época de Ló, era um lugar de pecados. Uma tradição rabínica afirma que os pecados de Sodoma estavam muito relacionados à ganância, ao apego excessivo, à propriedade. Outros textos rabínicos da época acusam os sodomitas de serem blasfemos e sanguinários. Diz a tradição rabínica que Sodoma e Gomorra tratavam os visitantes de uma forma sádica. E um dos crimes cometidos contra os forasteiros era uma coisa chamada cama de Sodoma, na qual eles obrigavam os visitantes a dormir. E o mais interessante é que se os hóspedes fossem mais altos e tivessem que ficar encolhido na cama, as suas pernas eram amputadas. Se eles eram mais baixos, eles eram esticados até atingir o comprimento da cama. Que coisa absurda! Que valores que tinha essa sociedade. E foi para lá que Ló decidiu ir. O que com certeza colocaria tudo que ele aprendeu das coisas de Deus com Abraão em risco. Mas o que Ló pensou? Pensou no crescimento dos seus negócios, porque era uma região mais populosa. Por isso, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado com o lugar e os valores que nós depositamos no nosso olhar. A palavra de Deus, ela nos orienta a isso. Vamos abrir no Salmo 119, no versículo 37. Salmo 119, versículo de número 37. Eu vou esperar um pouquinho para você abrir, que assim eu tomo um pouquinho de água aqui. Mas perceba bem, irmãos, Salmo 119, verso 37.
desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Olha o salmista dizendo, olha, Senhor, me livra de contemplar aquilo que não é bom, aquilo que faz mal, e me torna cada vez mais apegado ao teu caminho. Me torna cada vez mais cheio da graça do Senhor. Em outra tradução, para a gente entender esse salmo, ele diz assim, faze os meus olhos passar adiante de ver o que é fútil. Preserva-me vivo no teu próprio caminho. Irmãos, visão, a forma como a gente encara a vida, isso faz toda a diferença no final. A forma como a gente encara a vida, como a gente enxerga o mundo, como a gente planeja o futuro, é chamado de visão. Quem já não ouviu aqui, qual é a sua visão para daqui a tantos anos? Aonde você se enxerga na empresa no futuro? Irmãos, as pessoas querem saber que tipo de visão nós temos, a qualidade da nossa visão. Aquilo que pode trazer para a empresa ou para a família um benefício futuro. Por que isso? Porque a nossa visão pode influenciar a nossa mente e trazer sérios problemas. Por quê? Se a nossa visão for uma visão desajeitada, colocada sobre princípios que não são os princípios de Deus, pode trazer à tona, pode despertar, irmãos, intenções, desejos e ambições que têm a ver com o mundo e não com Deus. Ganância, né? A ira, o orgulho, quantas coisas. E o que os valores do mundo podem nos trazer de bom? O que o mundo tem para nos oferecer? Nada. Pois o mundo ele é regido pelas leis do inimigo. O mundo é governado pelo inimigo. Olha o que diz a primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 9. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, melhor dizendo. Primeira carta de João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então a gente sabe que o governo do mundo não tem nada para nos oferecer. A forma como nós dirigimos a nossa visão pode nos trazer muitos problemas, pode nos desencaminhar do caminho do Senhor e da bênção. Irmãos, a Bíblia está cheia, repleta de exemplos assim. Talvez o mais conhecido foi o de Eva, que tirou os olhos da palavra de Deus para focar no conhecimento que ela receberia do bem e do mal. Olha que coisa interessante. Vamos lá em Gênesis, capítulo 3, verso 4 a 6. Gênesis, capítulo 3, verso 4 a 6. Vamos ver o que diz aí nesse texto, para você ver como olhar, quando a gente foca o olhar no lado errado, nas coisas erradas, como a gente tem problema. Gênesis 3, verso de 4 a 6 diz assim, disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Olha só, focou a visão não nas coisas de Deus, mas focou a visão naquele fruto que daria para ela o conhecimento do bem e do mal. Tirou a visão de Deus para ter uma visão de conhecer o bem e o mal. Um pouco mais adiante na palavra de Deus, a gente vê um homem chamado Acã, que foi lutar com Josué lá em Jericó. E tinha sido orientado por Deus, através de Josué, que nada na cidade deveria ser tirado para proveito próprio. A palavra de Deus mostra que eles deviam entrar e pegar tudo aquilo e colocar os despojos para a casa do Senhor. Josué, capítulo 6, verso 17. Josué, capítulo 6, verso 17. Diz assim, a cidade, porém, contudo, quanto nela houver, será anátema, maldição ao Senhor. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela se estiverem em sua casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Mas quanto a vós, guardai-vos do anátema, para que depois de teres feito, não tomeis coisa alguma e não façais anátema, maldição, o arraial de Israel e o perturbeis. Contudo, toda a prata e ouro e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Aí esse homem chamado Acã olhou para alguns dos despojos e percebeu que, como era pouca coisa em relação a tudo que eles tinham conseguido,
ele achou que se ele pegasse um pouco para ele, podia render um lucro, um bom dinheiro. E ele pegou e escondeu. Veja só, Josué, capítulo 7, verso 20 e 21. Josué, capítulo 7, verso 20 e 21. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel. E eis o que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Veja, colocou os olhos numa riqueza passageira. O Senhor tinha dito para não pegarem nada, que tudo seria consagrado para o Senhor. Qual foi o resultado disso? Eles saíram de Jericó, foram para outra guerra e eles perderam por causa que Acã ainda não havia confessado esse pecado. E para Acã foi apedrejado até a morte, porque este era o pecado. Era uma pena adequada a esse pecado. Você veja só, o que é tirar os olhos da direção de Deus, né? Os olhos da orientação de Deus e focar em outras coisas. Por isso, irmãos, a gente precisa cuidar de manter a nossa visão nas coisas boas, nas coisas lícitas, aquelas que têm um valor real e eterno, e não aqueles valores passageiros. Pois tudo o que fizermos será bom, assim como os resultados que nós vamos obter. Quando a gente vive o que a palavra de Deus diz, quando a gente mantém a nossa visão segundo a orientação de Deus, irmãos, tudo o que acontece como resultado das nossas ações são bons. Mateus, capítulo 6, verso 22 e 23. Mateus, capítulo 6, verso 22 e 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Veja só, se os teus olhos forem bons, tudo será muito bom. Mas se você foca em algo errado, em algo que não tem a ver com as orientações de Deus, você terá sérios problemas, grandes problemas. Por isso, meu irmão, tenha sempre a visão norteada, baseada na palavra de Deus, como Abrão, que sabia que por mais promissora que fosse a terra escolhida por Ló, a promessa estava sobre ele. E aonde ele fosse, obedecendo aos princípios de Deus, a visão de Deus, ele seria abençoado. Então, a primeira coisa para você e para mim, cuidado com a sua visão de mundo, cuidado com a sua visão de futuro, cuidado com a visão que você deseja para constituir sua família, para estabelecer os seus negócios, a sua vida profissional. Ande sempre na visão de Deus e tudo que você fizer será abençoado. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que o Senhor fala com Abraão, nesse momento em que ele está ali se despedindo de Ló, que Ló tinha acabado de sair, ele mostra para Abraão que ninguém pode alcançar aquilo que Deus planejou para ele se a gente ficar de cabeça baixa, se a gente ficar andando cabisbaixo, se a gente fixar os nossos olhos nas tristezas, nas frustrações. Irmãos, a gente não pode ficar assim. Certo que Abraão estava triste com a separação, com o afastamento da família, e poderia estar pensando até sobre quanta falta Ló ia fazer para ele, né, para ajudá-lo na caminhada, para cuidar dos negócios junto com ele, que estavam prosperando, para lutar contra os inimigos, pois com certeza Ló e os seus homens sempre foram uma força com o que Abraão sempre contou. Eu fico imaginando, irmãos, a palavra de Deus não diz isso, mas Abraão devia estar sentado, pensativo sobre os acontecimentos que ele estava passando, com a cabeça baixa, porque ele considerava tudo como uma perda. Aí o que acontece? Deus imediatamente aparece a Abraão. E veja, qual foi a palavra que Deus ordenou a Abraão? Gênesis, capítulo 13, verso 14. Gênesis, capítulo 13, verso 14. Diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os olhos. Irmãos, essa é uma frase maravilhosa. Uma direção de Deus para nós também hoje. O que o Senhor estava mostrando a Abraão? E deixando registrado para que todos nós, que viríamos depois, pudéssemos entender que não deve ser por causa de uma crise, de uma decepção, de uma perda,
que a gente deve ficar cabisbaixo. Por quê? Porque sobre Abraão tinha uma promessa dada desde o seu chamado, que se encontra em Gênesis capítulo 12, verso 1. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Versículo 3, abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Havia uma promessa para Abraão, ele não precisava ficar de cabeça baixa. Mas eu vou dizer alguma coisa que pode te surpreender. A mesma coisa o Senhor está falando para você nessa noite, que pode estar passando por um momento de frustração, por um sentimento de estar só, ou por achar que a situação que você está vivendo agora ficou mais difícil. Ele está dizendo para você: levanta os teus olhos. Há uma promessa sobre a tua vida. Irmão, eu não sei o que você está passando, mas Deus mandou trazer essa palavra nessa noite. Ele está dizendo para você: levanta os olhos. No meio desse caos, no meio desse sentimento de perda, levanta os olhos, porque há uma promessa sobre a tua vida. Mas você pode estar se perguntando: mas que promessas há sobre a nossa vida? Irmãos, para começar, as mesmas de Abraão. Porque nós somos herdeiros das promessas de Abraão. Irmãos, em nome de Jesus, entenda isso: você é herdeiro da promessa feita a Abraão. Gálatas, capítulo 3, verso 29. Gálatas, capítulo 3, verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Tudo que Deus prometeu para Abraão, nós somos herdeiros dessas promessas. Que maravilha! Mais ainda, quando Cristo veio e pagou o preço por nós na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, e venceu a morte, sobre a nossa vida, todas essas promessas têm a aprovação, o sim do Senhor Jesus. Vou te provar isso na palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 19 e 20. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 19 e 20. Olha o que diz aí, amado. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, em Jesus, está o sim. Portanto, é por ele o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Que coisa maravilhosa. Sabe o que ele está falando? Quando Jesus cumpriu a sua obra, que nós celebramos hoje, ele assinou, autorizou a que nós fôssemos todos abençoados com as mesmas bênçãos de Abraão. Além disso, se não fosse suficiente já tudo o que ele prometeu para Abraão, além disso, Jesus nos mostra que vai fazer coisas maiores ainda, irmãos. Irmãos, entenda, não é pouca coisa o que Deus tem para você. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmãos, eu quando vejo esse versículo, eu uso muito esse versículo, eu fico pensando: eu já vi tanta coisa, eu já ouvi tanta coisa que Deus tem feito mundo afora, mas Deus ainda tem coisa maior para nos mostrar, para nos abençoar. Portanto, irmãos, a crise, as frustrações, as decepções, as perdas momentâneas não devem te manter cabisbaixo, pois há uma promessa de Deus sobre você. Então receba isso na sua vida e levante os olhos e veja o sobrenatural de Deus, irmãos. É isso que Deus espera de nós, que a gente não viva aí de cabeça baixa, olhando para o chão, mas olhando para o alto. E lá, com certeza, já está proclamado o teu caminho e a tua vitória. Quando a gente levanta os olhos aos céus, quando a gente olha para ele, ele revela o que nos espera, irmãos. Quando a gente fica olhando para baixo, a gente não vê nada além de poeira, de chão, de coisas que são sujas, mas quando a gente olha para o alto, ele revela para nós o que nos espera.
Hoje tem muita gente sofrendo, angustiada com a situação que está cercando. Muitos estão desesperançados porque não tem uma perspectiva boa de futuro. Mas veja que Abraão estava do mesmo modo, cabisbaixo, triste, com certeza preocupado com o futuro. Até que o Senhor diz a ele para que levante os olhos, que olhe para Jesus, que busque as respostas em Jesus, que peça as estratégias em direção a Jesus. E o que acontece? Amados, é maravilhoso o que acontece quando ele levanta os olhos. Gênesis, capítulo 13, verso 14 a 16. Gênesis, capítulo 13, verso 14 a 16, que diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. O que estava Deus mostrando para ele? Deus mostrou para ele a dimensão da terra, do progresso, da prosperidade que ia trazer sobre Abraão. Deus mostrou que havia milagres para ele, para viver ainda. Quando ele diz em Gênesis 13, 16: E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se pudesse ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Irmãos, olha a promessa que ele recebe. Sara era estéril, Abraão avançado de dias, mas Deus falou que ele ia dar um filho, que ele teria uma descendência. Aí você percebe como o ânimo, a força e a esperança são supridas quando a gente olha para o alto. Ele estava cabisbaixo, mas diante de toda aquela imensidão de promessa, aquele homem cabisbaixo que aceitou a direção de Deus em olhar para o alto, o Senhor proveu ele de força, de esperança, de que tudo ia mudar, e Abraão se levantou, desmanchou seu acampamento e foi em busca da concretização das suas promessas. Olha só, Gênesis 13, 17 e 18. Gênesis 13, 17 e 18. Olha o que diz aí. Levanta-te e percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a ti. E Abraão, pois, removendo as suas tendas, foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto ao Hebrom, e edificou ali um altar para o Senhor. Veja que quando o Senhor falou com aquele homem cabisbaixo e disse para ele: olha para o alto, aquele homem cabisbaixo imediatamente desmanchou o seu acampamento, pegou as suas coisas, a sua família e foi para a direção da sua promessa. Sabe o que Deus fez ali? Deus mostrou para Abraão aonde ele estava, a situação que ele tinha naquele momento. Aí mostrou para ele o que ele iria fazer com Abraão, aonde ele ia levar Abraão. Irmãos, quando você levanta os olhos para o alto, o que a gente vê não é o natural, aquilo que é temporal, mas o sobrenatural. Aquilo que só homens obedientes a Deus e homens de fé conseguem enxergar. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, diz assim: Não atentando nós para as coisas que se veem, mas sim nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Sabe o que ele está falando? Para de olhar para a situação, para de olhar para a crise, faça tudo que você tem que fazer, o que você pode fazer, mas olha para o alto, porque a bênção vai ser estabelecida. Amados, o mundo está enfrentando uma situação difícil, nós também. Estamos separados por causa da pandemia, daquelas pessoas que nós amamos, estamos sem saber o que será das nossas finanças quando tudo isso acabar. Alguns hoje, nesse exato momento, estão se sentindo sozinhos e abandonados, como Abraão. Outros, atingidos pela enfermidade e o peso de todas essas coisas, podem estar se colocando de maneira a ficar cabisbaixo. Mas escuta o que Deus te falou nessa noite, meu amado. Escuta esta palavra, que não é uma palavra de homens, mas é uma palavra que vem de Deus. Você, assim como Abraão, tem um chamado, uma promessa. Então levanta os olhos, enxergue o que Deus está querendo te mostrar. Talvez, irmãos, até aqui a gente estivesse vivendo uma fé automática, né? Aquela fé que me leva para a igreja uma vez por semana, alguns duas. Eu escuto a palavra, faço minhas orações diárias, trabalho, recebo meu dinheiro e sigo a minha vida. Abraão estava desse jeito, irmãos. Estava vivendo com a sua família, cultuava a Deus, estava prosperando, mas não tinha filho ainda.
Mas estava bom para ele, estava ficando nisso, até que veio todo esse reboliço na sua vida e Deus falou com ele, lhe mostrou o que fazer. E a visão mexeu com Abraão, que imediatamente se pôs a caminho de fazer aquilo que Deus esperava dele. Quem sabe, irmãos, esse é o momento, e é o momento de Deus ter um particular com cada um de nós, de nos levar a ter uma fé e uma visão das coisas espirituais num outro patamar. Então o que a gente precisa, irmãos? Levantar os olhos para viver um novo nível de fé. Que o Senhor te abençoe, nos abençoe a cada momento e nos desperte para essa promessa em nome de Jesus. Que você, talvez que esteja aí sofrendo, cansado, abatido, por motivos justos, possa entender que o Senhor está falando, olha para o alto. Tem coisas que você nem imagina para você. Tem coisas que eu tenho preparado que só você olhando para o alto você vai enxergar. Só você olhando com fé você vai enxergar. Amém, queridos? Que você possa entender isso, que você possa receber essa palavra na sua vida. E eu tenho certeza que tem lutas, que as lutas são pesadas, mas eu tenho certeza também que Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Irmãos, nós vamos participar da ceia agora, né? Cada um de nós vai participar da ceia com aquilo que tem. O Senhor está interessado no reconhecimento, no cumprimento dessa ordenança para nós. E eu quero que você se prepare, que nós vamos participar da ceia. E eu quero trazer uma palavra também na ceia. Mas nós vamos orar agora. Nesse primeiro momento, depois no final da ceia, eu quero orar de novo. Para que o Senhor te ponha de pé, para que você possa levantar os teus olhos, confiar nas promessas. Irmãos, porque você tem promessa. Você não se achegou a Jesus por acaso. Deus te ama e vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por mais uma noite, que não estamos lá presencialmente, mas estamos aqui em unidade, Pai. Isso é tão gostoso, assim como estar lá é muito bom, Pai, estar aqui com as pessoas buscando a Tua presença é excelente, Pai, porque a gente sente o conforto, a gente sente que o Espírito Santo está nos guiando as mesmas coisas, os mesmos objetivos para nos dar aquilo que Tu planeja para nós. Nessa noite eu te peço, Pai, que toda a enfermidade que haja sobre a vida dos meus irmãos cesse em nome de Jesus. Pai, eu te peço para aqueles que estão aí cumprindo a quarentena e aqueles que não podem cumprir, que têm que ir trabalhar, que a Tua proteção esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus, contra esta pandemia. Não permita, Pai, que eles sejam tocados por essa enfermidade, Pai, em nome de Jesus, protege-os de todo mal. Pai, eu não sei como Tu vais fazer, mas eu sei que o Senhor vai nos dar uma saída também para a nossa vida financeira. Eu sei que, Senhor, que Tu vai abençoar essas pessoas que não estão podendo trabalhar e talvez não tenham como receber. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, que a Tua graça abra portas de bênção dos mais variados lugares sobre a vida dessas pessoas. Pai, abençoa cada irmão aqui, Senhor, representado. Abençoa as suas famílias. Pai, te louvamos porque hoje é o dia que celebramos a Páscoa, né? O momento em que Tu, Senhor, ressurgiu, venceu a morte. E te agradecemos por esse momento que nos capacitou a receber o sim de todas as promessas, a de ter certeza que o Senhor é conosco em todo o tempo e a ter a certeza que no porvir nós vamos estar no lugar que Tu havia preparado para nós. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém